Olá, eu sou o professor Sendik, o seu professor de processo penal. Bora pro que importa! Fala que eu te escuto! O que nós temos para hoje, professor Sendik? Hoje nós vamos com Lá Vem a Banca, sim, banca aqui, banca colar. Quadro que eu te explico como desvendar as bancas, o que elas querem e coloco na sua cabeça que você não pode odiá-las. Não, muito pelo contrário. É preciso amar a banca, seduzir a banca, fazer amor com a banca. Bora pra nossa questão, hein? Essa questãozinha é muito bonitinha. Ela teve aí na nossa enquete 90% de acerto, então nós tivemos 10% de erro. Isso muito me surpreende, sabe por quê? Por quê? Porque ela não é de processo penal, não, ela é uma questão, nós já veremos, de direito penal. E essa porcentagem aqui de erro de 10%, nós nunca tivemos numa questão de processo penal. Não, pelo contrário, lá no processo penal a gente ficava com 30% de erro, a 40% de erro. Meu Deus, olha só, é 3, 4 vezes mais do que a gente tem em direito penal. Sabe por quê? Porque direito penal é fácil, direito penal é teta, pelo amor de Deus, não dá pra gente errar isso. Direito penal é uma submatéria e qualquer um sabe direito penal. Você verá agora comigo na questão, na explicação da nossa questãozinha, que qualquer um, inclusive o STF, sabe direito penal. Bora lá, banca, CESP. Eu amo a CESP. Vamos bajular um pouquinho a CESP. E é de quando? 2019, analista judiciário de procuradoria com relação ao tempo e ao lugar do crime, a aplicação da lei penal no tempo. O que você faz? Você já leu o seu cabeçalho, você já sabe sobre o que é a questão. Abra os seus arquivos sobre tempo do crime, lugar do crime, aplicação da lei penal no tempo. Traz tudo isso pra cima da mesa porque você vai precisar disso agora. Julgue o item seguinte: a superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior. Opa, peraí, então vamos grifar. Lei penal mais gravosa do que a anterior. Lei penal mais gravosa do que a anterior é a famosa lei penal prejudicial. Aqui nós temos o princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial. Beleza, significa que a lei penal prejudicial, ela só olha para quando? Para frente, para os casos que acontecerem a partir de sua vigência. Jamais, em momento algum, essa lei penal prejudicial olhará para trás. Não! Essa aqui é a lei penal Buzz Lightyear, ao infinito e além. Vamos lá, bora para frente. A superveniência dessa lei penal prejudicial não impede que essa nova lei se aplique aos crimes continuados e ao crime permanente. Pera aí, vamos grifar. Nós temos mais dois temas importantes. Crimes continuados. Gostei. A CESP usou no plural, gosto muito disso. E por fim aqui, ó, crime, um só, permanente. Opa, caso o início da vigência da referida lei penal prejudicial seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência, claro, respectivamente. Olha o que a banca está perguntando para você. A banca está falando assim, ó, vamos traduzir com a pústula da sabedoria. A lei penal prejudicial que entrar em vigência enquanto estiver rolando uma sequência criminosa, uma continuidade delitiva, um crime continuado, de acordo com o artigo 71 do Código Penal, ou enquanto estiver rolando uma conduta permanente, aquela que se estende no tempo. Essa lei que acabou de acontecer no meio da continuidade, no meio da permanência, ela se aplica a esses crimes que estão aqui em andamento, aos crimes continuados, à sequência de crimes continuados, ou então a esse crime permanente, sim ou não? E a lógica, olha só o que diz a lógica. Se nós estamos no gerúndio, o gerúndio, né, que é exatamente o crime continuado, e o crime permanente é o quê? São, de um modo ou de outro, delitos, ou uma sequência de delitos que se estende no tempo. E aí, no meio disso, vem uma lei penal prejudicial em relação a uma situação anterior em que nós tínhamos uma lei penal mais benéfica. A pergunta é, ela se aplica a esses crimes continuados ou a esse crime permanente que está aqui, ó, ainda em continuidade ou permanência? E a regra é lógica. Sim, por quê? Sim, por quê? Porque esses crimes ainda estão acontecendo. Estamos no gerúndio. Isso aqui é
correto. Na verdade, essa questão nada mais é do que uma releitura da súmula 711 do STF. Já vou criticá-la, mas vamos lê-la. Olha aqui, ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, se essa lei penal mais grave chegar e atingir exatamente a continuidade ou atingir a permanência, aí nós temos que ela atingiu o fato, ou seja, a conduta criminosa que se estende no tempo, aquela conduta que vai se arrastando, ou o que? Aquela sequência de crimes parecidos, semelhantes, que por conta exatamente dessa semelhança, do modo de agir, que mais? Condições de tempo, espaço e também de subjetividade, eles serão tratados como uma coisa só, aglutinados como se fossem um único crime. Então vamos voltar e aproveitar aqui para a gente estudar. Primeiro tema, princípio da retroatividade da lei penal mais prejudicial. Ok, isso aqui é muito fácil. Eu quero só passar contigo um pouquinho sobre os crimes continuados e um pouquinho sobre o crime permanente, na ordem inversa. Então vamos apagar. Apagando. Professor, você está apagando. Sim, eu apaguei aqui comigo. Vamos apagar tudo apagado. E vamos começar com quem? Com o que é mais fácil, pelo amor de Deus. Vamos começar com os crimes permanentes. E aqui eu vou tratar no singular, crime permanente. O grande exemplo de crime permanente é justamente quem? O sequestro e o cárcere privado. Vamos colocar sequestro aqui pra gente economizar tempo. O que eu quero que você compreenda é o seguinte, ó. Nós vamos ter que o sequestro nada mais é do que uma privação de liberdade. Sim? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui a linha do tempo. Você está vendo aqui o tempo correndo. Lembre-se, o tempo só corre para frente. Nesse momento aqui, ó, da nossa linha do tempo, nós temos quem? Nós temos a conduta. Que lindo, professor. E daí que a conduta aqui é justamente privar a vítima de sua liberdade. Então o cara está andando na rua, você chega ali bem sorrateiramente com o seu Gol AP, com o seu Passatão, com o seu Chevette SLE, sim, com os vidros todos insufilmados, aí você para do lado do cara, o carona que está contigo desce, dá um mata-leão no cara, o cara dá aquela sufocada, dá aquela bombeada, você joga o cara pra dentro e leva embora. Neste momento nós tivemos o que? A privação da liberdade, e é exatamente isso aqui que configura a consumação do crime de sequestro. Então veja só, no momento em que você capturou a vítima, jogou ela dentro do seu chevetão, eu tinha um chevetão prata, chamava ele de Silver Bullet, o que você fez? Você consumou o crime está consumado. Pegou, jogou o cara dentro do chevetão e partiu para onde? Partiu para o cativeiro. Que lindo, professor. Vamos levá-lo ao cativeiro. Então, por exemplo, essa consumação aconteceu hoje, dia 13 de outubro. Você leva o cara para o cativeiro, o tempo vai passando e olha só, aqui ó, nós temos dia 13 de novembro. E aqui, ó, nós temos exatamente quem? Dia 13 de dezembro. E neste momento aqui, no dia 13 de dezembro, o cara é solto. Oh, acabou aqui a sua privação de liberdade. Perceba o que acontece. Durante esses 2 meses, mês 1 e mês 2, nós tivemos o quê? Nós tivemos a consumação se estendendo no tempo. Por quê? Porque durante todo esse tempo, todo esse lapso, todo esse período, a vítima ficou com a sua liberdade privada. Sim! Isso significa que o bem jurídico protegido pela norma, pelo tipo do sequestro, o bem jurídico, que é justamente a liberdade da vítima, seguiu sendo agredido por esses 2 meses. Sim, outubro e novembro cheios. Ficou lá sendo agredido todos os dias. A vítima em cativeiro teve o seu bem jurídico, liberdade individual, sendo agredido. Mais do que isso, sabe o que é mais do que isso? A partir desse momento aqui, ó, em que você realizou a conduta que se estendeu no tempo, que foi lá no dia 13 de outubro, hoje você, durante todo esse período, durante todos esses 2 meses, teve o poder de fazer cessar essa agressão ao bem jurídico da vítima. Ou seja, você a tinha em cativeiro, você estava prendendo ela, mas você poderia a qualquer momento chegar lá e abrir as portas da liberdade e falar: vai, meu velho, sai daqui, eu não quero mais ver o seu rosto num cativeiro. Percebeu isso?
se você tinha ao longo de todo esse período o poder de fato nas mãos e você não resolveu, você conscientemente estendeu a conduta ao longo do tempo e agrediu o bem jurídico tutelado pela norma ao longo desses 2 meses. O nome disso é crime permanente. Tá bem, professor? Já saquei, eu entendi, mas onde é que entra a questão? A questão está aqui, ó. Vou te colocar. No momento da conduta, que é exatamente dia 13 de outubro, sabe o que nós temos? Nós temos aqui uma lei, a lei penal, que diz pra gente que o sequestro qualificado, porque estendeu-se por mais de 15 dias, ele tem uma pena mínima de 2 e uma pena máxima de 5 anos. Isso! Aí, olha só, pense comigo, no meio do caminho aqui, ó, pertinho aqui no dia 4 de dezembro, meu aniversário, prepare os presentes. Prepare os presentes. Aqui, no dia 4 de dezembro, eis que surge uma outra lei penal, uma lei penal mais prejudicial a você. Por quê? Porque vai subir a pena deste crime de sequestro qualificado de 3 a 8 anos. Perceba o que está acontecendo aqui. Se essa lei que é mais prejudicial, se essa lei que é mais gravosa, ela entrou em vigência e pegou a sua conduta no meio, a sua conduta estava se estendendo e ali ela passou a ser vigente. Isso mesmo, então ela atinge o seu crime, a sua conduta diretamente. Por isso que o STF chega e fala assim, ó, no caso de crimes permanentes, se uma lei penal mais gravosa aparecer durante a permanência, ela atinge o crime diretamente. Então ela será assim aplicável a esse caso que está em andamento. Oh, ok, professor. Temos mais alguma situação interessante aqui no crime permanente? Temos sim. Quando é que se cessou a permanência? Vou até pegar outra cor. A cessação da permanência foi aqui, ó, dia 13/12. Foi quando a vítima fugiu, por exemplo, ou foi solto, como eu tinha dito inicialmente. É a partir daqui em diante que nós vamos ter o quê? A contagem do prazo prescricional. Então, não é da conduta, É de onde? É do fim da permanência. E mais um detalhe, vou pegar uma outra cor, essa cor aqui que eu chamo de cor de cocô. Durante todos esses 2 meses aqui, ó, se a polícia chegar nesse cativeiro e encontrar a vítima lá, nós estamos diante de um flagrante. Sim, uma hipótese flagrante, inclusive é flagrante próprio. Por quê? Porque quem chegar aqui terá certeza do que está acontecendo. Então é uma situação de flagrante próprio. Gerúndio, o crime está acontecendo. Sim, não tem como você errar nada com relação a crime permanente, porque é muito fácil. Vamos pro segundo. O segundo crime é um pouquinho mais cabeludo. O segundo crime é quem? Nossa, professor, você falou cabeludo, eu fiquei imaginando coisas, eu também. Eu vou até escrever inteiro aqui, porque eu quero te chamar a atenção a algo. É o famoso crime continuado. E o que você quer chamar a atenção aqui, professor Senjique? Eu quero chamar a atenção aqui a uma coisa. A CESP chamou de crimes continuados, exatamente do jeito que eu dou aula. Na minha aula de direito penal eu chamo de crimes continuados, apesar do Código Penal dizer crime continuado. Você já vai entender. Nessa situação aqui, ó, você tem vários crimes diferentes. Então você, ao invés de ter uma única conduta, vamos colocar aqui a linha do tempo, tá vendo? A mesma linha do tempo. Ao invés de eu ter uma única conduta, eu terei o quê? Eu terei a conduta 1. E depois eu terei a conduta 2, e depois eu terei a conduta 3. Vamos só supor esses 3 crimes aqui. Cada conduta dessas que aconteceu aqui na nossa linha do tempo é um crime isoladamente perfeito. Em cada momento desses nós tivemos a consumação de um dos 3 crimes. Ok, professor, e daí que esses crimes aqui, ou essas condutas, elas são muito parecidas. Elas são semelhantes em condições. Quais condições? Condições objetivas de tempo, objetiva de lugar, objetiva de maneira de execução. Isso aqui são as condições objetivas. E mais do que isso, elas foram levadas a cabo. Esses 3 crimes, essas 3 condutas dentro de um liame único, um liame subjetivo único, ou seja, com um dolo global que a todos atingiu. Isso daqui é um requisito subjetivo. Isso aqui
Não está no código, tá? Mas está lá na jurisprudência do STJ. Então pode gravar. E eu vou te dar o seguinte exemplo. O exemplo é Bob. Bob, o operador de caixa. Bob, não é o Bob Esponja, é o Bob Caixa. Bob Caixa de mercado. Imagine só, Bob Caixa de mercado está ali fazendo as suas operações de caixa e passa uma compra, ele pega e dá o troco, passa outra compra, ele pega e dá o troco, ele vai fazendo tudo certinho, mas no final do seu expediente, na hora de fechar o caixa, ele olha e fala assim, quer saber? Tem 10 pilas sobrando aqui, ó. Meu Deus, passaram nas minhas mãos hoje R$1 milhão pro dono desse mercado, vou pegar só 10 pila. Pra quê? Ah, pra eu tomar uma long neck na saída aqui pra casa. Numa semana, ele fez isso. Essa é a conduta 1. Ele simplesmente chegou e colocou no seu bolso 10 reais. Vamos colocar aqui, ó, um furto, 10 pila. E depois na outra semana, ele também de forma oportunista, muito convenientemente, na hora de fechar o caixa, ele pegou 15 pila. E na outra semana aqui, ó, antes de dar um mês, porque hoje a nossa jurisprudência diz que essas condutas, em regra, precisam estar dentro de um mês, aqui ele vem e pega 20 pila. Tá vendo que ele tá crescendo? O empreendedorismo. Ele começa com 10, passou para 15, depois ele pegou 20 conto e também está crescendo o quê? O seu vício alcoólico. O que acontecia? Antigamente, lá na Antiga Itália, veja bem, antigamente, hein? Lá na Antiga Itália, não interessa o que você havia furtado, se era 10 reais, 15 pila ou 20 conto da nona. Não tinha conversa. A partir do terceiro furto, atingido o terceiro furto, você recebia uma pena. Era a pena capital. O Estado chegava e ó, cortava sua cabeça, na verdade te amarrava na forca e te chutava o banquinho. Então a partir daqui, ó, era a pena de morte. Percebendo que isso daqui era desproporcional, o direito italiano chegou e falou assim, não. Sempre que nós tivermos esses requisitos aqui, ó, requisitos objetivos, crimes com semelhantes condições de tempo, crimes com semelhantes condições de espaço, de lugar, crimes com semelhante maneira de execução, nós vamos considerar esses três crimes aqui, ó, como um crime apenas, Sim, isso daqui é uma ficção, porque na verdade nós temos 3 crimes, mas o direito chegou e falou, vamos considerar como um crime apenas. Por quê? Para não matar o criminoso a partir do terceiro furto, ali no terceiro furto. Não, a gente não precisa matar esse cara. Vamos considerar que foi um só. E veja só o que acontece, ó. O nosso Bob Caixa, não Bob Esponja, ele chega aqui e faz o seguinte, ó. Ele está furtando. Por quê? Porque é conveniente para ele. Ele está utilizando do quê? Da facilidade do seu emprego. E ele não está falando assim, ó. Hoje eu vou furtar este mercado. Amanhã eu estou passando na frente de uma casa e eu vejo um botijão, vou furtar esse botijão. Depois no outro dia eu passo na frente de uma empresa e vejo uma motoca, eu vou passar e vou pegar outra motoca. Não, o dolo dele não tá variando. Não, o dolo dele é praticamente um só, que se estende ao longo dessas condutas todas, tá? Que é o nosso liame subjetivo, o dolo global, que é o que o nosso STJ passou a exigir para a configuração de crimes continuados ou continuidade delitiva. Ok, a gente vai pegar e vai considerar essa minhocona aqui de crimes como sendo um só. Vamos então colocar datas para ficar fácil. Vamos lá. Esse crime 1 foi consumado quando? No dia 13/10, hoje. E o crime 3 foi consumado quando? No dia 4 de dezembro, meu aniversário. Na verdade, 2 aniversários de pessoas muito importantes. Seria aniversário de Dona Graça, minha mãe, minha querida mãezinha. Mas a mãe não está entre nós mais presentemente. E no dia 4/12 eu espero que seja o meu aniversário. Quero estar vivo daqui até lá. E esse segundo crime, vamos colocar que aconteceu no dia 13/11, 13 de novembro. Esses 3 crimes, então, são considerados um único crime em continuidade e serão assim tratados. São 3 crimes em continuidade delitiva. Nos termos do Código Penal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a pena de um crime. Se todos forem iguais, tanto faz qualquer um. Se um for mais gravoso do que o outro, vamos pegar a pena mais gravosa. Aqui todos os furtos são iguais. Então vamos pegar a pena de um crime e vamos fazer o quê? Na hora de fixar a pena,
como esse cara aqui, ó, demonstrou um único dolo que acabou atingindo tudo, vamos considerar uma benesse, um benefício para ele. Sim, ao invés de colocar várias penas juntas, vamos pegar um crime, uma pena. A pena, por exemplo, aqui do crime 1, conduta 1, que vai ser o nosso furto, o furto 1. E vamos fazer o quê? Vamos aumentá-la, exasperá-la, torná-la mais dura, aumentá-la, enquanto em 1/6, claro, é mais, né? É aumentá-lo, então é mais, pelo amor de Deus, em mais 1/6 ou 2/3. Fechou! É essa aqui a ideia. Mas, professor, eu não saquei ainda onde aqui está a nossa questão. Simples, a questão é, se aparecer uma lei penal mais gravosa no meio dessas condutas, justamente durante essa continuidade delitiva, ela vai se aplicar a todos os crimes, sim ou não? Essa é a pergunta. Então vamos colocá-la no nosso desenho em roxo. Vamos supor, tá? Suponhamos que aqui nós temos uma lei, a lei penal 1, e depois aqui, ó, nesse miolo aqui, ó, exatamente neste miolo, o que aconteceu aqui? Surge uma segunda lei penal, a Lei Penal 2. E essa Lei Penal 2, ela é mais gravosa, ela é prejudicial. Vamos supor que ela tenha aumentado aqui a pena do furto. A pergunta é, ela aparece aqui, ela vai se aplicar somente ao crime 3, a conduta 3, ou ela vai se aplicar a toda a continuidade delitiva? E disse o nosso STF que vai se aplicar a tudo! Por quê? Porque esses 3 crimes serão considerados um único crime. Trata-se de ficção jurídica, trata-se de política criminal. Para quê? Para que essa pessoa responda por menor pena. Entendeu? Esse tema é interessante e é exatamente isso que nós temos na súmula 711. Agora eu vou reler a súmula 711 contigo, vamos lá, depois eu vou criticá-la, e a crítica é dura, a crítica é bem dura. Comigo, apaguei para reler, e você verá como tudo ficará claro na sua cabeça, ainda que você nunca tenha estudado este negócio. Vamos lá, agora eu vou mudar a cor. A lei penal mais grave. Sim, passei para roxo, por quê? Porque era o nosso roxo no nosso desenho. Aplica-se ao crime continuado. Aqueles 3 furtos, por exemplo, que Bob Caixa cometeu. Conduta 1, conduta 2, conduta 3. Vamos pular o crime permanente. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Opa, onde é que apareceu aqui a nossa vigência? Da lei mais grave, aqui no meio. Então ela atinge a sequência delitiva inteira. É isso que o STF diz pra gente. Vamos agora reler somente a parte do crime permanente. A lei penal mais grave aplica-se, pulou, ao crime permanente. O que é o crime permanente? É aquela uma conduta que faz o quê? Se estende no tempo. Por quê? Porque ao longo desse tempo o bem jurídico está sendo lesado permanentemente, dia a dia. E o criminoso, no nosso exemplo, era você, ele tem o poder de fazer cessar isso, mas não cessa, ele continua realizando a conduta estendida no tempo. Vamos lá, relendo, a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. Lá, ó, na cessação foi aqui, mas a vigência ela vem aqui no meio do caminho, e aí atingiu em cheio a conduta que está se estendendo no tempo. Portanto, sim, a lei penal mais grave vai entrar no meio dessa galera, por isso ela será aplicada. Vamos reler aqui, claro, eu vou fazer completamente, eu não faço pela metade. Se você resolveu fazer algo, sim, comece pelas preliminares e vá até o cigarro. Vamos lá! A superveniência da lei penal mais gravosa, que é a anterior, lei penal mais gravosa do que a anterior, não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados. Sim, aos crimes continuados. Conduta 1, conduta 2, conduta 3. Caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação dessa continuidade. Exatamente, ela vem e atinge em cheio toda a nossa minhoca criminosa, toda a nossa corrente delitiva. Vamos reler agora só a parte da permanência.
A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que essa nova lei se aplique ao crime permanente. Isso é uma conduta que se estende no tempo. Por exemplo, você sabe, o sequestro que lesa o bem jurídico, liberdade individual. A superveniência da lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes permanentes. Ao crime permanente, caso o início da vigência dessa referida lei seja anterior a cessação da permanência. Perfeito! A nossa nova lei mais prejudicial entra aqui, ó, e atinge em cheio a nossa conduta criminosa como um todo, pois ela se estende no tempo. Fechou! Isso, portanto, é correto, como nós acabamos de ver. Mas vamos voltar e eu vou te fazer uma crítica. Antes da crítica, entretanto, eu preciso que você tenha maturidade. Por quê? Porque essa crítica não vai cair para todo mundo. Não, se você tem aí no seu edital noções de direito processual penal, noções de direito penal, para por aqui. Fecha os ouvidinhos, não escuta não. Agora, se você quer saber um pouquinho mais, por exemplo, para uma prova de juiz, de promotor, de advogado, de defensor público, aí é interessante ouvir isso para colocar numa dissertativa, seja ela escrita, seja ela oral. Vamos comigo, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Vamos lá. Nós temos as condutas criminosas. Nós temos aqui 3 crimes de furto. Por isso eu coloquei, e a CESP também colocou crimes continuados no plural. E veja o que está acontecendo. Na hora que a lei penal mais gravosa vem e entra aqui, ó, no meio das nossas condutas, da nossa continuidade delitiva, ela vai acabar atingindo o quê? Se nós considerarmos cada uma dessas condutas isoladamente, pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da lei penal prejudicial, ela somente atingiria quem? Ela somente seria aplicável à conduta 3, ao furto 3. E essas outras 2 condutas ainda seriam regidas pela lei penal 1 mais benéfica. Professor, eu senti cheiro de inconstitucionalidade. Por quê? Porque pelo entendimento jurisprudencial, quando a lei penal mais gravosa vem e entra em cheio aqui, ó, atingindo toda a continuidade delitiva, ela acaba pegando condutas pretéritas. E ela acaba então atingindo, sim, condutas no passado, condutas para as quais ela não deveria olhar. Por quê? Porque a lei penal mais gravosa só olha para frente. É a lei penal Buzz Lightyear, ao infinito e além, até ser revogada, né? Jamais para trás. E olha o que está acontecendo aqui. Ela está olhando para trás. Porém, o que a jurisprudência diz? A jurisprudência diz que não. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos uma unidade criminosa. Tudo será tratado como uma única coisa, como se fosse um box só. Um box só. Não tem essa de dividir essa continuidade criminosa. Não, será tudo uma coisa só. Mas como eu disse, fica na letra da súmula, da súmula, que é mais negócio para questões objetivas. Só vai nessa questão da crítica se você tiver de entrar numa dissertativa, momento em que será necessário demonstrar que você estudou e sabe mais do que aquele lá também. Sim, acredite em você, tenha fé em você, no seu esforço. Aprenda a gostar do seu esforço e de se orgulhar disso. Viu? Direito é fácil, direito é teta. Beijo pra ti.